Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao 13º capítulo Dispositivos Hipersustentadores. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem. Então vamos verificar quais são os tipos de dispositivos hipersustentadores. O primeiro se chama flap, ou flap. É um dispositivo que serve para aumentar a curvatura ou arqueamento do perfil, aumentando dessa forma a sustentação. Então, por ser um dispositivo hipersustentador, além da asa criar essa força de sustentação, como nós verificamos nos capítulos anteriores, o flap ele vai aumentar mais ainda essa sustentação. O flap ele vai estar localizado no bordo de fuga da asa e, dependendo do tipo de flap, ele vai aumentar a curvatura e o arqueamento desse perfil. Então a gente verificou que o aumento dessa curvatura será mais evidente no extradorso, fazendo com que aumente mais ainda essa velocidade e, consequentemente, diminui a pressão estática e aumenta a pressão dinâmica, aumentando mais ainda a sustentação que já está sendo criada na asa. Os flaps funcionam também como freio aerodinâmico, porque aumentam o arrasto do aerofólio. Então verificamos também no capítulo anterior que o aumento de sustentação, consequentemente, será afetado no arrasto, pois sustentação e arrasto eles estão localizados no mesmo centro de pressão. E, consequentemente, a resultante aerodinâmica será maior. Então, é prejudicial utilizar o flap durante o voo reto nivelado, mas ele será muito útil para utilizar nos pousos e nas decolagens, pois esses dois períodos é no momento em que a aeronave está em baixa velocidade para essa aproximação ou durante a sua decolagem. Isso possibilita também maiores aviões pousarem em pistas menores, guardadas as devidas proporções, e ter uma segurança a mais no sentido de aumentar essa sustentação. Existem 3 tipos de flaps: simples, plain, ventral, split e Fowler. O simples ou plain ele vai ser um flap que vai estar localizado no bordo de fuga, assim como o Fowler. Porém, o simples ele vai ter um mecanismo que só vai abaixar, dependendo, do grau que vai ser ali adicionado na alavanca, mas ele vai ter somente o movimento de baixar o flap. O Fowler ele vai ter 2 movimentos. Além de baixar, ele vai também caminhar cada vez mais para trás. Então, dependendo do ângulo que vai ser aplicado, assim como a gente está vendo na imagem, esse flap ele vai baixando e, ao mesmo tempo, indo para trás, aumentando mais ainda essa curvatura e também a área dessa asa. Já o ventral, ou split, ele vai estar localizado no intradorso, próximo do bordo de fuga da asa, possibilitando somente o movimento de baixar ou subir. Então a gente pode ver nas imagens, simples, plain, o ventral, split. Veja que ele está próximo do bordo de fuga, mas a construção, a instalação desse dispositivo vai ser no intradorso, diferentemente do simples que vai estar no bordo de fuga. E o Fowler, que é os mais utilizados nas empresas e aviões comerciais. Um outro dispositivo é o slats, ou slats. Eles são instalados no bordo de ataque da asa. São um tipo especial de flap. Então veja, no bordo de fuga fica o flap e no bordo de ataque fica o slat. Sua função é a mesma do flap: modificar a curvatura do perfil, possibilitando manobras com velocidades menores, porém tem um inconveniente de aumentar em demasia o ângulo de ataque, prejudicando com isso
a visibilidade. Então a gente pode ver algumas aeronaves que possuem esse dispositivo no bordo de ataque, a qual, durante a sua decolagem ou até mesmo durante o pouso, a gente pode verificar que o ângulo de ataque da asa é elevado e, inclusive, o ângulo de altitude também será. A gente verifica isso, que a gente pode ver que o nariz do avião está bastante elevado em relação à linha do horizonte e vindo para o pouso. Mas essas velocidades elas são controladas, possibilitando, pelo ganho desse aumento de sustentação e, consequentemente, o aumento desse arrasto, que é prejudicial, mas possibilita a gente ter uma velocidade menor para o pouso. E até mesmo fazer com que a aeronave consiga frear sobre a pista em uma distância menor, em relação à disponível que a pista pode possibilitar, tanto para pouso quanto para decolagem. Porém, esse slat ele prejudica nessa questão da visibilidade. Então, aeronaves maiores, ele possui um ângulo muito grande pela utilização desses dispositivos e, consequentemente, o piloto precisa ter um treinamento específico, logicamente pelo tamanho dessa aeronave, para ter o ângulo correto para a chegada de um pouso ou até mesmo manter durante a decolagem. Um outro tipo de dispositivo é o slots. Os slots ele tem uma tradução que se chama fenda ou ranhura. Então veja, na imagem que nós estamos observando, nós temos um dispositivo que é um slat, só que consequentemente se torna um slot. Porque o slot vai ser essa fenda ou ranhura que vai estar entre o dispositivo hipersustentador com o bordo de ataque da asa. Com isso, essa fenda ou ranhura vai servir para suavizar esse escoamento do ar no extradorso da asa, aumentando-se com isso o ângulo crítico, onde começa a perda de sustentação. As aeronaves mais simples que utilizam esse dispositivo, no momento em que a aeronave começa a acelerar, ganhar velocidade, a pressão que é gerada no bordo de ataque desse dispositivo vai fazer com que essas ranhuras ou as fendas sejam fechadas. No momento em que a aeronave começa a diminuir a velocidade e, consequentemente, diminuindo essa pressão lá no bordo de ataque do dispositivo, através de molas, ele retorna para essas fendas ou ranhuras, possibilitando uma suavização e, consequentemente, um pouso ou decolagem mais tranquila, mais segura. Um outro dispositivo que não é mais hipersustentador, porque a gente vai verificar aqui em suas características, que é o spoiler, ele também é conhecido também como speed brake. Veja que ele vai aumentar o arrasto, diminuir a velocidade e vai também, que é um fator principal, embora não esteja escrito aqui, que é quebrar a sustentação da asa. E ele auxilia na frenagem após o pouso. Então veja, pelo fato de ele aumentar o arrasto e quebrar a sustentação dessa asa, ele não entra mais como um dispositivo hipersustentador, mas sim um dispositivo que pode possibilitar a aeronave descer em um ângulo maior, em uma distância menor, sem a necessidade de acelerar ou aumentar demasiadamente essa velocidade. Então, o spoiler, ou speed brake, ele vai auxiliar e possibilitar manobras em que o piloto necessita diminuir esta velocidade em uma curta distância. Para o pouso, ele também é essencial, porque veja, mesmo a aeronave tocando no solo, a sustentação ainda, embora menor, comparando com o seu voo e durante o seu pouso, a asa ainda está gerando uma força de sustentação. Se não tivesse, logicamente, para a construção da aeronave, mas se essas aeronaves de alta performance não tivesse o spoiler, veja que ainda seria gerada uma pequena sustentação nessa asa e os freios seriam
ineficientes, porque o peso total da aeronave não estaria mais sobre as rodas, nos discos de freio, para conseguir ter a frenagem. Pelo contrário, ainda estaria sobre a sustentação. Então essa aeronave precisaria de muito mais pista para conseguir frear utilizando somente os freios. Agora, com esse dispositivo, que é o spoiler ou speed brake, como a função principal é quebrar com a sustentação e, consequentemente, gera maior arrasto, isso possibilita uma frenagem mais eficiente. Porque durante esse toque, quando abrir esses painéis que estão localizados no extradorso da asa, vai gerar muito mais arrasto, turbilhonamento e, consequentemente, essa quebra de sustentação vai jogar todo o peso sobre as rodas e, consequentemente, a frenagem será eficiente. E temos os reversores. A mudança de direção e sentido da saída dos gases de escapamento nos fornecerá uma tração contrária, auxiliando-nos na parada da aeronave na aterragem. Quando o piloto aciona a alavanca do reversor, após o avião ter tocado o solo, conchas defletoras são abertas e os gases saem por aberturas que os dirigem num ângulo de 45 graus em relação à direção normal de saída. Então, observando aqui a imagem, existem inúmeros tipos de defletores que vão auxiliar na frenagem. Mas veja, estudos mostram que a maior eficiência da frenagem vai ser causada pelos speed brakes, os spoilers. Os reversores, eles vão ter uma porcentagem muito menor, embora ela é importante, mas uma porcentagem menor em relação do que é gerado pelo spoiler ou speed brake. Tanto que existem algumas companhias internacionais e nacionais que não utilizam o reversor da maneira que precisa ser utilizado, pelo fato de diminuir o consumo de combustível e pela baixa eficiência que pode ser gerada numa frenagem. Então, o mais importante é que os speed brakes ou os spoilers estejam em pleno funcionamento. Uma adição de porcentagem que é gerada no reversor, ela vai melhorar mais ainda essa eficiência. Mas somente o reversor não será o dispositivo ideal para realmente frear esta aeronave. Com isso, finalizamos o nosso 13º capítulo. Muito obrigado e até a próxima!